Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí pessoal, Marcelo Rossi, estamos aqui voltando no nosso canal Geointeligência e Exoarquivos, né, especialmente, né, nessa segunda-feira, 12 de maio de 2025, novamente falando sobre aquele problema crítico, né, da inteligência artificial, que a princípio ela parece ser uma grande solução, todo mundo está maravilhado com a capacidade dessa nova tecnologia em efetuar trabalhos, né? Mas ela pode prejudicar muito a humanidade, né? E o Papa Leão XIV, o novo sumo pontífice, né, que foi eleito no conclave a semana passada, já está falando sobre isso, já identificou a inteligência artificial como um dos problemas, uma das questões mais críticas que a humanidade enfrenta. Isso é matéria do jornal norte-americano Zero Hedge, matéria de ontem, domingo, dia 11 de maio. Vamos ver o que o Papa falou sobre isso, esse grande problema, né, que a humanidade vai ter que enfrentar. Sim, porque a princípio ela é solução para tudo, e a inteligência artificial, né, e em breve ela será um grande problema. Ela terá que ser regulamentada, limitada, porque senão vai gerar muito desemprego na humanidade, né? Vamos ler esse texto aqui, ó. À medida que a preocupação aumenta nas esferas religiosas e éticas, uma urgência semelhante ressoa na comunidade científica, com um pesquisador do MIT declarando de 90% ou como 90% a inteligência artificial como uma possibilidade de ameaça para a humanidade, né? Então, foi uma revolução tão grande, mas tão grande está sendo, né, que ela já passa a ser uma ameaça para a humanidade, né? Em nossos dias, declarou o Papa Leão XIV, a Igreja oferece a todos o tesouro do seu ensinamento social em resposta a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial, que representam novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho, né? Muita gente vai perder seu trabalho, não. Ele desvinculou essa declaração ao legado da encíclica Rerum Novarum de 1891, do seu Papa, né, do seu homônimo Leão XIII, Papa Leão XIII, que abordava os direitos dos trabalhadores e as dimensões morais do capitalismo. Veja, era uma outra época, né, um pouco depois ali de Karl Marx, na época da Revolução Industrial, quando tudo isso era questionado, né? Seus comentários deram continuidade à direção traçada pelo falecido Papa Francisco, que alertou em sua mensagem anual de paz de 2024 que a inteligência artificial, carente de valores humanos como compaixão, misericórdia, moralidade e perdão, é perigosa demais para se desenvolver sem controle. O Papa Francisco, que faleceu no último 21 de abril, havia defendido um tratado internacional para regulamentar a inteligência artificial e insistiu que a tecnologia deveria permanecer centrada no ser humano, particularmente em aplicações que envolvam sistemas de armas ou ferramentas de segurança, né?
E o novo Papa já enxerga a inteligência artificial como uma ameaça existencial para a humanidade, né? À medida que a preocupação aumenta nas esferas religiosas e éticas, uma urgência semelhante ressoa na comunidade científica. Max Tegmark, físico e pesquisador de inteligência artificial no MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, né, traçou um paralelo preocupante sobre o início da era atômica e a corrida atual para desenvolver a superinteligência artificial, né? Em um novo artigo em coautoria com 3 alunos do MIT, Max Tegmark introduziu o conceito de constante de Compton, uma estimativa probabilística se a superinteligência artificial poderia escapar ao controle humano. Aí já cairia no filme do Exterminador, né? Tá louco. O nome é uma homenagem ao físico Arthur Compton, que ficou famoso por calcular o risco da atmosfera da Terra entrar em combustão a partir, né, dos testes nucleares que passaram a acontecer na década de 40. Né? As empresas que desenvolvem superinteligências, né, ou a superinteligência artificial, precisam calcular a constante de Compton, a probabilidade de perdermos o controle total sobre ela, disse Tegmark ao jornal The Guardian. Não basta dizer estamos satisfeitos com isso. As empresas precisam calcular a porcentagem de perderem o controle sobre a inteligência artificial. Tegmark calculou que há 90% de probabilidade de que uma inteligência artificial altamente avançada represente então uma ameaça existencial à humanidade ou contra a humanidade. Né? Um documento exorta as empresas de inteligência artificial a realizarem uma avaliação de risco tão rigorosa quanto aquela que precedeu o primeiro teste de bomba atômica, né? Onde Compton teria estimado as chances de uma reação em cadeia catastrófica em pouco menos de uma em 3 milhões de possibilidades. Né? Max Tegmark, cofundador da Future of Life Institute e defensor ferrenho da segurança da inteligência artificial, argumenta que calcular estas tais probabilidades pode ajudar a construir vontade política para regimes globais de segurança, para regulamentação da inteligência artificial. Né? Ele também foi coautor do Consenso de Singapura sobre prioridades globais de pesquisa em segurança de inteligência artificial, juntamente com Joshua Bengio e representantes do Google DeepMind e da OpenAI. O relatório descreve 3 pontos focais para a pesquisa: mensurar o impacto da inteligência artificial no mundo real, especificar o comportamento pretendido da inteligência artificial e garantir o controle consistente sobre os sistemas. Este compromisso renovado com a mitigação de riscos da inteligência artificial segue o que Max Tegmark descreveu como um revés na recente cúpula de segurança da inteligência artificial que houve em Paris, né? Recentemente, onde o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, rejeitou as preocupações ao afirmar que o futuro da inteligência artificial não será conquistado com lamentações sobre segurança. Está sendo criticado aqui o J.D. Vance. Não. No entanto, Tegmark observou um ressurgimento na cooperação. Realmente parece que a melancolia de Paris se foi e a colaboração internacional voltou com tudo. E agora tem o Papa dizendo, então, que identifica essa inteligência artificial como um dos maiores problemas e uma das questões mais críticas que a humanidade enfrenta. Né? Mas o Papa, quando ele fala isso, ele está usando os valores cristãos, né? A defesa da dignidade humana, por exemplo. Por que a defesa da dignidade humana? Né? Porque olha só, vamos entrar agora a nível mais psicológico da coisa. Imagina um ser humano, né, sem o seu trabalho,
Você está afetando só a parte financeira dele? Não. Você está afetando a parte psicológica, ou seja, ele passa na cabeça dele, ele começa a se classificar como um inútil. Fala, bom, meu trabalho não é mais necessário, né? Se a gente estiver falando de um jovem na faixa dos 20 e poucos anos, ele vai se reinventar, ele vai procurar aprender uma nova profissão, um outro trabalho, vai acabar encontrando valor para ele, né, para o que ele possa fazer de bem para a humanidade. Mas se a gente imaginar que isso possa acontecer com uma pessoa mais idosa, né, e que seria de uma certa maneira uma aposentadoria precoce, aí começa essa história da falta de dignidade. Imagina uma pessoa entra naquela faixa depois dos 40 anos, 45, 50 anos, que ainda precisa trabalhar, mas ela não tem mais uma capacidade de se reinventar tão rapidamente quanto uma mais jovem. Então entra nessa esfera aí que o Papa chama de desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho, né? Porque é muito mais difícil para um cara que tem uma idade um pouco mais avançada tentar se recolocar ou se reinventar no mercado de trabalho, aprender uma nova profissão. Eu não estou dizendo que seja impossível, né? Mas é muito mais difícil. E isso aí pode, né, acontecer com força na humanidade, a partir do momento em que essas profissões elas perdem o sentido. Por exemplo, eu já estou observando muito bem que a profissão de desenhista, que é uma profissão digna, que requer talento, requer dedicação, requer estudo, né? Ela vai sumir com o uso da inteligência artificial, né? Porque você pega o Grok ali, por exemplo, você pode criar um desenho, criar até uma fotografia, né? Em alguns segundos. Você digita algumas palavras ali, chave do que você quer, do que você precisa. Eu aqui no meu canal, por exemplo, para evitar incorrer em riscos de direito autoral, né? Porque agora existe isso também, não agora, mas isso já existe há um bom tempo. Você usa uma fotografia no canal, se o fotógrafo né, se incomodar, se ele não vendeu a foto para algum órgão oficial, né? Por exemplo, nesse caso é a foto do Papa, né? Muito provavelmente essas fotos aí foram feitas para colocar em sites, em jornais aí quando o Papa foi eleito, né? Mas existe a probabilidade do fotógrafo reclamar o direito autoral da fotografia, né? Então é muito fácil hoje você criar uma fotografia pela inteligência artificial escrevendo palavras lá. Outra profissão que ela vai acabar também, os fotógrafos, dependendo da situação, as empresas, né, de jornalismo, a mídia, podem não precisar mais de fotógrafos. Eu citei aqui a de desenhista. Isso vai acontecer no âmbito de várias profissões. Dubladores, por exemplo. Eu vi uma entrevista uma vez de um dublador famoso, né, da Herbert Richards, né, aquele que falava assim, versão brasileira Herbert Richards, né? Eu vi a entrevista dele lá no programa do Danilo Gentili, que ele trabalhou décadas, anos nessa empresa, fazendo dublagens de filmes, desenhos, séries norte-americanas. Essa profissão também acabou, porque já tem aí a inteligência artificial que está dublando figuras, personagens de fora do Brasil, usando a própria voz do personagem falando em português. Você pega um filme do Sylvester Stallone lá, o Rambo, pega a voz dele mesmo falando em português, como se o Rambo estivesse falando em português, né? Ou seja, a inteligência artificial faz isso, não tem mais espaço para o dublador. Então é por isso que o Papa está falando sobre isso aí, né? A defesa, que é a inteligência artificial, representa um desafio para a defesa da dignidade humana, porque sem trabalho a pessoa não tem dignidade, né? E ela vai liquidar com um monte de milhares de empregos, de trabalhos, de atividades, né? Então, volto a dizer, eu já falei nos nossos canais, vocês que têm filhos, netos, em idade de escolher a profissão, tem que colaborar para ele escolher
a melhor profissão possível, tomar muito cuidado com o que vai escolher para não ter que chegar depois a uma certa idade e precisar se reinventar, né? Algo que seria extremamente difícil, né? Dependendo da profissão da pessoa, é extremamente difícil. Eu tenho muitos amigos, principalmente na área da música, né, que estão sofrendo muito, né, que infelizmente nos últimos anos a música decente perdeu muito espaço no Brasil, né, para tudo que não presta na área da música, tudo que não presta resolveu, né, ganhar espaço na mídia e ter sucesso comercial no campo da música, enquanto aqueles que muito estudaram, se dedicaram, né, e são muito melhores músicos estão comendo o pão que o diabo amassou, né? Muitos aí às vezes com uma certa idade tem que trabalhar na madrugada tocando por trocadinhos, né? Em casas noturnas, gente com muito talento, com muito investimento em conhecimento e na carreira. E aí a gente vê na mídia, não vou nem adjetivar aqui, a gente vê cada porcaria na mídia fazendo sucesso comercial na música, né? Então, e ainda não teve nem o problema da inteligência artificial, foi só uma mudança de paradigma, né? O que dirá quando a inteligência artificial fizer isso com milhares de profissões? Então o Papa já entrou dentro aqui da preocupação social, a dignidade humana, defesa da justiça, defesa do trabalho, e está alertando sobre esses perigos, né? Daí ela é uma ameaça existencial, né? Entrando em concordância aqui então com esse físico do MIT aí, né? Que a gente citou o nome dele aí, o Max Tegmark, né? Esse que está dizendo então que tem que ser calculada a probabilidade e tal, Max Tegmark, né? Dizendo que tem que ser calculada a probabilidade, né? Como lá nos testes nucleares lá dos antigos anos 40. Enfim, né? Mais um assunto aqui sobre inteligência artificial, que a princípio, no começo, ela é toda maravilhosa, né? Os mais jovens ficam maravilhados. Olha o que eu consigo fazer. Né? E com o decorrer do tempo, né? Não adianta a gente ter tudo fácil na mão e não ter trabalho, não ter profissão, né? Nos tornarmos inúteis. É muito difícil. Talvez seja por isso que existia aquele compromisso horroroso da elite com a população global, né? Que estava descrito lá nas pedras da Geórgia, porque eles enxergam a gente apenas como escravos deles, né? A hora em que eles chegaram à conclusão que não precisam mais de escravos, para que nós vamos servir, né? Vamos adubar a terra. Essa é a mente deles, né? Então, já que eles não têm mais profissão, que sirvam de adubo para a terra. A elite pensa dessa maneira. E o Papa sabe disso. Por isso que o Papa já está alertando sobre essa defesa da dignidade aí e pelo controle da inteligência artificial. Enfim, né? Vamos ver aonde, né, a gente vai desaguar com isso, mas num futuro não tão distante os governos vão ter que se reunir para decidir sobre o que fazer sobre a regulamentação da inteligência artificial. E obviamente, né, que quanto mais governos soberanistas, maior chance para a humanidade continuar coexistindo com essa tecnologia, né? Enfim, o futuro é meio temeroso, né? Mas a gente vai ter que enfrentar. Tenho pena daqueles que são mais jovens, que eles vão viver um mundo muito sombrio. Enfim, era isso que a gente tem para dizer aqui no nosso canal, né, alternativo Geointeligência e Exoarquivos. Quero desejar uma excelente semana para todos, afirmar novamente que esses nossos canais não são monetizados. Quem puder ajudar, colaborar com qualquer valor de doação, segue o número da conta e a chave do Pix, e eu agradeço imensamente por isso. Um grande abraço, muito obrigado a todos, uma excelente semana. Domingo que vem a gente volta aqui. Valeu!